nesse vídeo aqui eu quero te ensinar o jeito certo de você fazer jejum para você conseguir emagrecer de forma rápida. Então fica comigo aqui que ao longo desse vídeo aqui eu quero te explicar o que é o jejum e como ele consegue fazer você emagrecer sem passar fome, sem sacrifício e muito mais. Ele também vai te dar muita saúde agora depois de 40 anos, tá? Então simbora, o jeito certo de fazer jejum para emagrecer rápido. Vamos embora falar sobre isso hoje. Tema dessa live, o jeito certo de fazer jejum para emagrecer. Quem está a fim de aprender a fazer jejum do jeito certo, essa poderosa ferramenta que não só vai te ajudar a emagrecer de forma rápida. Boa noite, galera. Hugo também está aí, mas também vai te ajudar a ter muita saúde, tá? Então fica comigo aqui, que hoje eu quero te mostrar aqui um jeito certo, um passo a passo para você fazer jejum, para acelerar o seu processo de emagrecimento sem passar fome, sem fazer loucura e sem sacrifício, tá bom? Então chega mais. Inclusive, se você faz jejum e passa fome, para logo, porque o que você está fazendo está errado. Jejum não é loucura, jejum não é passar fome, nada disso. Então vamos aprender o jeito certo de fazer jejum para você conseguir emagrecer de vez, tá? E não só emagrecer, mas também criar uma mente de uma pessoa magra, tá? Não adianta nada você emagrecer, mas se você não entende como que é feito todo esse processo, aí você volta a engordar tudo novamente. Então bora falar sobre isso? Então vamos embora. Quem está chegando aqui agora não me conhece, deixa eu me apresentar aqui rapidão. Aqui é a Carlinha, seja muito bem-vinda. Vamos embora, minhas saradas, meus sarados. Deixa eu beber uma água aqui. Primeiramente, gente, muito desculpa pelo atraso, né? Eu combinei essa live 19 horas, o dia tá corrido pra caramba aqui, acabei atrasando, mas eu quero te entregar aqui um passo a passo para te ajudar a fazer jejum, que é uma prática que eu faço há muitos anos. Eu sou apaixonado por jejum, para quem me conhece sabe. Toda vez que eu falo sobre jejum, eu fico entusiasmado demais aqui, porque é realmente uma ferramenta de graça. Você não gasta R$1 para você fazer jejum, e o jejum pode mudar a sua vida. O jejum pode fazer você emagrecer e com saúde, tá? Então vamos embora falar sobre isso. Então para quem está chegando agora e não me conhece, prazer, meu nome é Edmar Lopes, mas a galera me conhece por Tio Ed, e eu ajudo homens e mulheres com mais de 40 anos a emagrecer, a definir de forma totalmente natural. E eu quero saber aqui quem já faz jejum. Coloca aqui nos comentários aqui quem já faz jejum aqui, e se você já faz jejum, coloca quantas horas de jejum você já fez. E se você não faz jejum, coloca nunca fiz, só para eu poder entender aqui. Porque de repente se tem uma galera muito iniciante, eu vou falar um pouco mais sobre jejum para iniciante. Se tiver uma galera muito avançada, eu vou falar sobre jejum de forma mais avançada aí, para te ajudar a fazer um jejum mais longo, por exemplo. Então coloca nos comentários aqui, só para eu saber quem está desse lado aí. Você já faz jejum? Se sim, coloca quantas horas você já fez de jejum. Qual foi teu máximo de jejum? Ó, 16 horas que é o Hugo. O Hugo é nosso aluno maravilhoso aqui também, né, Hugão? Se você não fez, Tio Ed, eu também já fiz aqui a Maria. Quem já fez jejum, coloca aqui quantas horas foi teu máximo de jejum. E quem nunca fez jejum, ó, 14 horas, a Eliane. Cheguei 19 horas, beleza. Quem nunca fez jejum aqui, coloca, Tio Ed, nunca fiz jejum, só para eu poder entender aqui. Nunca fiz jejum, ou coloca quantas horas foi teu máximo de jejum. Coloca para mim aqui, um dia, 24 horas. Boa, é legal, a gente vai falar sobre isso, tá, Sônia? Muita gente tem o quê? Hipoglicemia, né? Baixa ali a energia, baixa o açúcar no sangue de forma muito rápida e se sente mal com isso. Ó, 16 horas durante a semana, legal, show de bola então. Então vamos lá, galera. O mesmo jejum que eu vou mostrar para vocês aqui, esse passo a passo que eu vou mostrar para vocês aqui, aqui a Nilma, boa noite, vou quebrar meu jejum agora de 24 horas, top. Valéria aqui, 16 horas. Valéria, você já fez mais, né? Se não me engano, você já fez 24 horas de jejum. Ó, nunca fiz, tem uma galera que está começando aqui também. Então quero te ensinar um passo a passo para você aprender a fazer jejum do jeito certo, tá bom? Então vamos lá. O que é jejum, né? Eu vou explicar de uma forma bastante simples aqui para você, porque eu tô vendo que muita gente aqui nunca fez jejum. Então o jejum é uma prática muito simples, que significa que você passa períodos sem se alimentar, sem consumir calorias, tanto de alimentos. Ó, aqui a Valéria, nossa aluna, já fez 50 horas de jejum, top demais.
Gente, quando a gente fala de 50 horas, é porque a gente foi conversando, a gente foi organizando, é um jejum prolongado. Então muita gente fala, tiver de 50 horas de jejum, como assim? Mas uma pessoa mais experiente, tá? Então calma, tá? Então vamos lá. Mas começou, hoje atualmente ela faz 16 horas. Então vamos lá. Jejum nada mais é do que você ficar sem comer calorias, tanto dos alimentos e também das bebidas. E aí que entra já a primeira grande confusão. Tem muita gente que faz jejum e bebe suco, e suco tem calorias e você quebra o jejum. Então a ideia é você ficar sem calorias dos alimentos e também sem o consumo de calorias das bebidas. E aí vem o primeiro erro aí, né? Porque eu vejo muita gente que na internet, eu tô fazendo jejum. Aí você vai lá, toma café, bota um pouquinho de açúcar, quebrou teu jejum. Você já não está mais em jejum, tá? Então eu vou falar para você aqui o que quebra jejum, o que realmente você precisa consumir que não vai quebrar o seu jejum, tá? Então vamos lá. Então quando você está em jejum do jeito certo, né, sem ingerir calorias, tanto dos alimentos ou das bebidas, o seu corpo ele entra no modo que eu chamo de queima de gordura, né? Acontece um processo ali dentro do seu corpo, da qual ele vai começar a usar a gordura como fonte de energia. O seu corpo não pode parar, principalmente o teu cérebro. O teu corpo é uma máquina que não para, inclusive quando você dorme. Então, no período que você não está comendo, não tem comida dentro de você, o seu corpo precisa se virar. E como é que ele se vira? Quebrando a gordura para virar energia. E olha que legal também. Vale lembrar que toda vez que você entra em jejum, o seu corpo ele não começa a comer gordura do tecido adiposo. Então, pega na tua barriga aí. Você tem barriga? Tem gordura na barriga? Pega na tua barriga. Eu vou pegar na minha aqui, ó. Imagina quando você está sentindo a gordura, isso é uma gordura do tecido adiposo. Então, quando você começa a fazer jejum, o seu corpo não vai usar essa gordura primeiro. Isso é bom. Por que ele não vai usar essa gordura primeiro? Porque primeiro ele começa a queimar a gordura que está dentro de você. Então, todo o processo de emagrecimento acontece de dentro para fora. E olha que interessante isso. Se ele começa a queimar a gordura que está dentro de você, isso significa que ele vai queimar que tipo de gordura? Vai queimar aquela gordurinha que está no seu fígado. Então, para você que tem estetose hepática, gordura no fígado, jejum é ótimo, porque ele vai utilizar aquela gordura que está no seu fígado, ele vai fazer uma limpeza no seu fígado. O jejum também tira aquela gordura que a gente chamamos de gordura visceral. Então, você que tem muita gordura visceral, então o jejum começa por aí. Olha que bacana isso. E só depois que ele começa a eliminar esse tipo de gordura, que ele também começa a eliminar a gordura do tecido adiposo. Isso é para você entender que o processo de emagrecimento nunca é de fora para dentro, mas sim sempre de dentro para fora. Beleza. Show, entendi, tio Ed. Isso é sensacional. E muita gente que está chegando agora aqui no meu Instagram, eu já falo de jejum há muitos anos aqui, mas muita gente é nova aqui no meu Instagram, né? Para já, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse Instagram aqui é para pessoas com mais de 40 anos, pai de família, mãe, pessoas que têm pouco tempo para treinar, pessoas que querem emagrecer e ganhar massa muscular de forma natural, beleza? Então seja muito bem-vindo se o teu objetivo é esse. Legal. E aí, muita gente está chegando agora, acha que o jejum é moda. Né? Eu escutei falar do jejum, que o jejum é moda, hoje já se fala de jejum. Gente, jejum não é moda. Jejum é uma prática antiguíssima, jejum é uma prática milenar, tá? O jejum é presente em várias culturas, é presente também em várias religiões, inclusive os muçulmanos, né, eles fazem o famoso Ramadan, não sei se você conhece, que é fazer um mês de jejum. Então os muçulmanos ficam em 30 dias fazendo jejum do nascer do sol ao pôr do sol, tá? E vai lembrar que os muçulmanos não fazem jejum para emagrecer, né? Os muçulmanos fazem um jejum mais voltado ali para a prática espiritual, né? Muito bacana isso. E aí um dos grandes lances do jejum também é que quando você está em jejum, você tem uma conexão melhor a sua mente, né, com o seu lado espiritual. Então, a gente entende que o jejum traz realmente ali uma sensação muito prazerosa de conexão com Deus. Inclusive, esse fim de semana agora foi uma coisa muito bacana, queria dividir com vocês. Domingo agora eu peguei minha família de manhã e fui para a igreja, né? Eu vou para a igreja uma vez por semana e eu fui no domingo de manhã. E eu acordei cedo com a minha família e fomos para a igreja. E eu fui em jejum. Eu, a Rafa, inclusive a minha filha também, porque a minha filha não gosta muito de comer em jejum. Quando ela quer comer, ela come. Quando não quer comer, não come. Mas todo mundo foi em jejum.
Gente, foi uma das experiências mais incríveis que aconteceu comigo. Porque quando eu fui em jejum, pela manhã, estava descansado, em jejum, a minha capacidade de entender, sabe, de ter uma clareza mental sobre o que o padre estava falando, o padre Adriano, que é aqui da paróquia aqui de Copacabana, foi incrível aquilo. Então, assim, você está em jejum, você está sem colocar o seu corpo para trabalhar. Então, se você come e vai tentar aprender alguma coisa, é muito mais difícil, né? Você entender algo com a barriga cheia é mais complicado. Então, foi uma experiência muito bacana, queria dividir com vocês aqui. Assisti uma missa em jejum, que foi domingo agora, foi incrível. Depois eu voltei pela praia andando, agradecendo a Deus. Foi realmente um fim de semana muito bacana. E tudo isso para você entender que o jejum é algo que não só vai te ajudar a emagrecer, eu sei que muita gente procura o jejum, né, para o emagrecimento, para perder barriga, para queima de gordura, mas o jejum é uma prática muito antiga e os nossos ancestrais lá atrás já faziam jejum. Então, se você acha que o jejum é moda, que o jejum está chegando agora, não, gente. O jejum, ele é uma prática ancestral. Então, ou seja, lá atrás já se praticava jejum. Isso é muito bacana, porque lá atrás não havia essa quantidade de comida que tem hoje, né? Nossos ancestrais não tinham, lá atrás não tinha mercado, não tinha geladeira, então as pessoas lá atrás comiam pouco, né? Comiam quando tinham comida, muitas vezes passavam horas e até dias sem se alimentar. Isso é bacana pra caramba, porque essa coisa de você não comer o tempo todo fez com que o nosso corpo desenvolvesse ali mecanismos de queima de gordura. Então o nosso corpo sabe perfeitamente a usar a gordura como fonte de energia. Então o primeiro ponto que eu trago para você refletir aqui é que se você hoje sai na rua, passa 2, 3 horas sem se alimentar e você sente fraqueza, sente baixa de energia, sente que precisa comer alguma coisa, isso é sinal que o seu metabolismo ele está já danificado. Uma pessoa normal, uma pessoa saudável, com metabolismo saudável, ela consegue ficar horas sem se alimentar. Justamente porque o corpo sabe usar a gordura como fonte de energia. Mas hoje, pelo fato de você comer o tempo todo, e principalmente comer muitos alimentos processados, cheios de açúcar, carboidrato, isso faz com que o teu corpo ele fique sempre viciado no açúcar, na glicose. Então você precisa comer o tempo todo. E o seu corpo começa a perder essa capacidade de queimar a gordura, que é um mecanismo totalmente natural do nosso corpo. Tá? Então, o primeiro alerta que eu trago para você aqui é um alerta vermelho aí. Se você passa horas sem se alimentar e começa, sabe, ter queda de energia, é legal você ir no médico, né? Porque isso não é normal, ficar 2, 3, 4 horas sem se alimentar e começar a passar mal, tá? Então, isso não é normal. Então, eu recomendo fortemente que você procure um médico aí. Normal é você passar horas e horas e ter muita energia. É o que eu faço aqui, eu acordo de manhã, vou treinar em jejum. Eu já corri meia maratona em jejum. Gente, eu adoro estar em jejum. Eu fico agitado no sentido sempre concentrado, adrenalina sobe, cortisol sobe um pouquinho, eu fico melhor. Meu estado em jejum é muito mais agradável para mim do que quando eu como. Tá? Quando eu como eu sinto ali aquela moleza, sinto aquele cansaço, isso e meus problemas, por exemplo, quando eu vou resolver alguma coisa que é muito séria, eu procuro sempre resolver de manhã em jejum. Então eu treino em jejum, resolvo os problemas mais sérios em jejum, porque de manhã é onde eu tenho mais energia, que é justamente eu tô em jejum. Beleza. E aí eu quero trazer para você que tem várias formas de você fazer jejum. Tá? Entendi, tio Ed. Eu sei que muita gente procura o jejum para emagrecer, mas o jejum é uma ferramenta também para ter saúde. E eu sei que muita gente aqui tá buscando emagrecimento, quer perder a barriga nessa live aqui. Gente, mas o jejum, ele vai te dar saúde. Ele vai tratar a causa do teu problema. O que é a causa do seu problema? Se você hoje está acima do peso, está com muita barriga e não consegue emagrecer, é sinal que você está doente. Isso é fato. Então o que o jejum vai fazer? Ele vai curar você. Ele vai tratar a raiz do problema. Ao contrário de quando você, por exemplo, toma um remédio. Quando você toma um remédio, você não trata a raiz do problema. Você simplesmente está tratando os sintomas do problema, que é a sua barriga, que é essa quantidade de gordura que você está
que você tem hoje. Mas por que que o teu corpo está acumulando gordura? Você já parou para pensar que quando você toma remédio, você pode, por exemplo, vamos pegar aqui uma coisa mais simples para vocês entenderem. Uma lipoaspiração. A pessoa vai lá, tá com a barriga grande, aí ela, ai meu Deus, a barriga está incomodando, faz uma lipo, tira a barriga e volta para casa. Quando ela volta para casa, 2, 3 minutos depois, o médico fechou a barriga dela, terminou a cirurgia. Se ela não mudar os hábitos, continuar comendo os mesmos alimentos, o corpo volta a acumular gordura da mesma forma. Então ela não tratou o problema, não tratou a raiz do problema. Ela simplesmente tratou os sintomas. E os sintomas do problema dela é a barriga que tanto incomoda ela. Mas por trás da barriga, o que está fazendo o corpo dela acumular gordura? É isso que vocês têm que parar para pensar. Então o jejum, ele trata o seu problema. Então vamos lá. E como que a gente sabe disso? O jejum, ele é um mecanismo de saúde acima de tudo. Eu sei que muita gente na internet fala mal do jejum, e quem fala mal do jejum está totalmente desatualizado, né? Agora não, já faz algum tempo, em 2016, só para vocês terem uma ideia, 2016, o Prêmio Nobel de Medicina foi dado para um japonês falando sobre autofagia. Então, quando alguém falar para você que jejum faz mal, você vai abrir a internet e vai colocar lá jejum, coloca assim, autofagia, Prêmio Nobel de 2016. Aí você mostra esse estudo para eles. Como que alguém que fala do jejum, porque a autofagia só acontece através do jejum, como que algum profissional da saúde, tem a cara de pau de falar que jejum faz mal, sendo que o maior prêmio que alguém pode conceder é o Prêmio Nobel. E teve uma pessoa, que foi um japonês, que ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2016 falando de jejum, sobre um mecanismo renovador. Então, se você recebe muita informação, as pessoas falando mal do jejum, já está mais que provado, existem milhares de estudos, inclusive o Prêmio Nobel de Medicina 2016 foi ganho pelo japonês falando sobre jejum, sobre autofagia. Só para você entender aqui, tá? Beleza, entendi, tio Ed. Então o jejum, ele não só vai me ajudar a emagrecer, mas vai cuidar também do meu corpo, ele vai cuidar das minhas células. E como que acontece esse processo de autofagia? Isso é sensacional. Hoje eu não faço jejum para emagrecer. Tá? 2 vezes por mês eu faço jejum de 24 horas, fico 24 horas sem se alimentar, só bebendo água, tá? Justamente para buscar a autofagia através do jejum. Então, tem jejum para um monte de coisa. Tem jejum religioso, tem jejum para emagrecer, tem jejum buscando autofagia, que é buscando ter mais saúde. Então é um jejum que eu faço hoje. E olha que bacana isso. Quando você faz um jejum organizado, de forma progressiva, acompanhado de um profissional que entenda de jejum, você pode fazer com que o teu corpo elimine células defeituosas. Então o que é a autofagia? É quando você faz um jejum, principalmente mais de 24 horas, e durante esse jejum de 24 horas ou mais, o seu corpo começa a fazer o que chamamos de limpeza interna. Então o seu corpo, quando você faz autofagia, isso está mais que provado através de vários estudos, o seu corpo começa a eliminar células defeituosas e toxinas. Então, ou seja, a gente sabe que a gente começa a acumular várias proteínas defeituosas dentro do nosso corpo, células que estão doentes no nosso corpo. E aí, quando você faz autofagia, acontece uma reciclagem, acontece uma limpeza de dentro para fora, porque o teu corpo começa a usar essas células defeituosas, essas células doentes, essas proteínas defeituosas como fonte de energia. Então, o teu corpo começa a limpar isso. E qual que é a vantagem de limpar essas células defeituosas? Porque é justamente essas células defeituosas que podem desenvolver problemas de saúde, como, por exemplo, câncer, como, por exemplo, Alzheimer, como, por exemplo, Parkinson. Então, ou seja, o fato de você fazer autofagia, o seu corpo consegue se prevenir contra essas doenças. E aí eu fico louco. Pensa uma coisa que me deixa maluco enquanto eu escuto um profissional da saúde falando mal do jejum. Meu Deus do céu, isso é o maior absurdo de todos.
E aí, como é que você consegue emagrecer através do jejum? Aí você pode estar falando, mas é simples, tio Ed. O jejum emagrece porque eu como menos, não é assim? Todo mundo pensa dessa forma. Mas olha que interessante isso que eu vou falar para você agora. Sabia que as coisas mais incríveis do jejum é que você consegue emagrecer sem controlar a quantidade de comida que você come. Inclusive, você consegue emagrecer comendo exatamente a mesma coisa que você come. Caraca, tio Ed, como assim? Tá doido? Como assim? Eu como a mesma coisa e consigo emagrecer, mas não preciso de déficit calórico para emagrecer? Explica essa parada, vou explicar. Deixa eu molhar as palavras aqui. Vamos lá, turma. Só para você entender a parada, como que o negócio é genial. Como que Deus é demais. Nosso corpo é uma máquina, não é? Então é o seguinte, imagina que hoje, uma pessoa hoje com mais de 40 anos, em média, uma mulher, ela mais ou menos consome 2.000 calorias. Pode ser mais, pode ser menos, vai depender um pouquinho da idade, da quantidade de massa muscular, da quantidade de exercício que ela faz, de vários fatores. Uma média de uma mulher com mais de 40 anos é consumir diariamente 2.000 calorias. O homem precisa consumir mais calorias. O homem precisa consumir ali mais ou menos, um homem de mais de 40 anos, 2.500 calorias. Claro que vai depender também de vários fatores. É só para você entender. Então vamos arredondar isso para ficar mais fácil. Vamos imaginar que uma pessoa, ela precise ali de 2.000 calorias para se manter viva. Né? Você precisa de calorias para se manter vivo. Beleza. Imagina que você acordou 6 horas da manhã, colocou os filhos para a escola, aquela correria, foi trabalhar, já começou a comer, aí depois você almoçou, comeu mais, aí você parou no boteco, comeu ali uma esfirra, aí passou o dia todo comendo, chegou em casa, jantou, depois à noite comeu mais. Imagina que todas as calorias que você comeu durante o seu dia deu mais ou menos ali 2.000 calorias. Tá? Então imagina que você coma 2.000 calorias todos os dias, só para você entender. Entendi. Se você pegar essas 2.000 calorias e colocar dentro de uma janela alimentar e fazer jejum, você consegue comer exatamente a mesma coisa e consegue emagrecer. Então vamos imaginar aqui um jejum de 16/8. O que é um jejum 16/8? É quando você pula o seu café da manhã e você faz a sua primeira refeição, por exemplo, ali, meio-dia. Você fez a última refeição ontem à noite, vamos colocar amanhã. Você vai fazer um jejum 16/8 amanhã. Beleza. Amanhã, você janta agora 8 horas, daqui a pouquinho, você faz a sua última refeição, e amanhã você faz a sua primeira refeição meio-dia. Se você jantar hoje 8 horas e amanhã você pular teu café da manhã e almoçar meio-dia, você fez um jejum de 16 horas. Beleza, entendi, tio Ed. Mas o que tem a ver as 2.000 calorias? Se você pegar essas 2.000 calorias e colocar do meio-dia, quando você quebrar o seu jejum, até 8 horas da noite, você está com uma janela alimentar de 8 horas. Concorda comigo? Você vai jantar, vai almoçar meio-dia, depois você vai comer quantas refeições você quiser. Você vai pegar essas 2.000 calorias que você já comeria se você tivesse acordado de manhã, mas você não vai colocar de manhã, você vai colocar a partir do meio-dia. Você vai colocar essas 2.000 calorias, vai comer a mesma quantidade de comida do meio-dia às 8 horas. Você faz um jejum de 16/8 e você consegue emagrecer. Você não precisa contar calorias, você não precisa pesar a comida, você não precisa ficar controlando comer em 3 horas, que é outro absurdo que as pessoas falam aí. Então, ou seja, nada disso. Você pode comer quantas vezes você quiser, na quantidade que você quiser, dentro de uma janela alimentar de 8 horas. Então você fica 16 horas, contando sempre com horário noturno, em jejum, e você abre uma janela de 8 horas. E você coloca a mesma quantidade de comida, você consegue emagrecer. Caraca, tio Ed, mas eu fiquei sabendo que tem um tal de déficit calórico, eu preciso comer menos calorias para emagrecer. Realmente concordo com você. Mas o jejum é mágico, o jejum é algo de Deus. Jesus Cristo já fazia jejum, não sei se você sabe disso. Mas vamos lá. E aí que maneiro, olha que legal isso. E por que o jejum faz você emagrecer mesmo comendo a mesma quantidade de calorias? Porque vai acontecer 3 coisas mágicas dentro do seu corpo quando você faz jejum. A primeira coisa,
quando você faz jejum, vai melhorar a sua saúde intestinal. Olha que legal isso. O seu intestino vai ficar muito mais saudável. Então você que tem o intestino preso, você que tem o intestino muito que não trabalha bem, sabe, sempre estufado, inchado, o jejum melhora a sua saúde intestinal. Melhorando a sua saúde intestinal, você consegue emagrecer. Porque muitas vezes uma pessoa que tem doença intestinal, que tem problema intestinal, essa pessoa ela come mais do que realmente é necessário. Então, melhorando a tua saúde intestinal, você passa também, te ajuda de forma indireta a emagrecer também. Outra coisa fantástica que acontece no seu corpo, que melhora a sua resistência à insulina. Olha que fantástico isso. 85% das pessoas que estão acima do peso, então se hoje você está 5, 10, 15 quilos acima do peso, você hoje tem resistência à insulina. Algum grau de resistência à insulina você já desenvolveu no seu corpo. E aí isso é super perigoso, porque pessoas que têm barriga, pessoas que estão acima do peso, que já desenvolveu algum grau de resistência à insulina, vai comer, você come e não fica saciado. Por quê? Porque as tuas células, elas precisam de energia, certo? Senão você não consegue se movimentar, você não consegue pensar, não consegue trabalhar, não consegue treinar. A energia tem que entrar na célula. Mas o fato de você já ter desenvolvido uma resistência à insulina, a energia não chega na sua célula. Mais que você coma, mais que você passe o dia todo comendo, a energia não chega na tua célula. E aí faz com que você não pare de comer. Olha que doideira isso. Quanto mais você come, você não consegue ali suprir as suas necessidades energéticas. E aí você fica desesperado, porque você não come muito, mas não emagrece. O que acontece? O fato de você estar com resistência à insulina é como se as células falassem assim, não quero mais energia. Eu estou resistente a esse monte de açúcar que você está comendo. E as células ficam com resistência à insulina. Então você não consegue colocar a energia dentro das células, aí você fica sempre se arrastando, sempre cansado, sempre, sabe, sem energia para nada. E aí o que acontece? Você está comendo. E para onde que vai esse excesso de calorias, de energia que você está comendo? Para sua barriga, lá para o teu fígado, lá para sua gordura visceral. Então quanto mais você come, seu corpo não acessa, teu corpo não usa essa energia, vai ser tudo acumulado em forma de gordura. Caraca, tio Ed. E aí entra o jejum. Quando você faz jejum do jeito certo, o jejum começa a melhorar a sua resistência à insulina. Melhorando a sua resistência à insulina, as suas células começam a ficar sensíveis, começam a ficar amiguinhas de novo da energia. Aí ela se abre toda, aí entra a insulina como uma chave, abre a sua célula e lindamente entra a energia dentro da sua célula. Mas isso só vai acontecer se você não tem resistência à insulina. Olha que fantástico isso, gente. Isso é uma coisa, eu expliquei de uma forma bastante simples aqui, mas é isso que acontece com você. Então o fato de você hoje comer e estar sempre sem energia, é isso. Tio Ed, eu como o dia todo, estou me arrastando, não consigo treinar, tio Ed. Resistência à insulina. Então, um jejumzinho, gente, de forma simples, vou te explicar como que você faz aqui, resolve isso. Tá? Vou te explicar como que você faz aqui. E além disso, acontece uma coisa mágica também no seu corpo, quando você faz jejum, que é melhorar os seus hormônios da fome. Não sei se você sabe, mas pessoas que estão acima do peso, pessoas com muita barriga, também têm resistência à leptina. Não interessa o nome dessa parada. Leptina é um hormônio que sinaliza o seu cérebro para você parar de comer. É simples assim. Quando você começa a ficar bastante saciado, o seu cérebro recebe um sinal, um hormônio chamado leptina, para falar para você assim, meu amigo, para de comer que você já está saciado. Para de comer porque a tua barriga já está grande. Para de comer porque você já está cheio. Mas se você está resistente, se o teu corpo criou uma resistência à leptina, é como se você não sentisse que está saciado. Se você não sente que está saciado, você continua comendo, mesmo sem uma fome fisiológica. E aí, para onde que vai esse excesso de gordura? Para sua barriga, para o seu fígado, vai para a gordura visceral. E aí você não entende. E aí o jejum faz o quê? De forma divina, porque jejum é uma prática ancestral, ele vai lá e começa a melhorar também a sua resistência à leptina. Gente, isso é incrível.
melhora também a grelina, que é aquele hormônio da fome, porque um está ligado ao outro, e aí você começa a entender que você não precisa comer nem muito nem menos, você só vai comer aquilo que realmente é necessário. Isso é fantástico. Pessoas que fazem jejum comem 2, 3 vezes por dia. Pessoas que fazem jejum são muito mais saudáveis que pessoas que não fazem jejum. É simples assim. E aí, tio Ed, entendi. Como é que eu faço jejum, tio Ed? Cara, nunca fiz, fiquei sabendo aí que dá dor de cabeça, que dá fraqueza, que dá enjoo, né, que a gente não consegue treinar. Tá, então vamos lá. Nunca fiz jejum. Por onde eu começo? Como é que eu faço jejum? Nunca fiz, tio Ed. Quero aprender a melhorar minha saúde da pele, meu intestino, resistência à insulina, vai tirar o açúcar do sangue, vai tirar a gordura visceral, vai tirar a gordura do fígado. Nossa, que magia é essa? É um remédio, né, o jejum? E aí, por onde eu começo? O jejum não combina com alimento processado. Então, se você hoje quer fazer jejum, se você hoje come muito pão, muito biscoito, come muito arroz, come muito macarrão, come muito carboidrato refinado processado, não vai conseguir fazer jejum. Porque isso não é alimento, gente. Esses alimentos não nutrem o seu corpo. Tá? Então você precisa comer. A primeira coisa que você precisa fazer antes de começar a fazer jejum é você mudar a sua alimentação. Você comer mais proteínas, principalmente, comer mais fibras, comer mais gorduras boas, comer bons carboidratos, você comer mais vitaminas, comer mais minerais, você precisa se alimentar. E todos esses alimentos que eu citei agora, pão, bolo, biscoito, arroz branco, macarrão, isso é pobre. Isso é pobre em nutrientes, e são calorias vazias, onde você come muitas calorias para pouco nutriente. E aí, como é que você quer fazer jejum? Estou comendo açúcar, comendo arroz, comendo macarrão, comendo pão, comendo biscoito, comendo bolacha e comendo um monte de fruta cheia de doce. Teu corpo precisa de algo mais eficiente do que isso. Por isso que você não faz jejum. Por isso que você não consegue fazer jejum. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é limpar a sua alimentação. E o que é limpar a alimentação? É você entender que você precisa comer alimentos naturais, meu filho e minha filha. Você tem que parar de comer alimento processado, para de comer bolacha, para de comer açúcar, dá um tempo com isso, pelo amor de Deus. Você já está com 40, 50, 60 anos, já está feio o negócio pro teu lado, você está esperando mais o quê? Está esperando mais o quê para mudar? Meu Deus do céu! Então, a primeira coisa que você vai fazer é mudar a sua alimentação. Eu sugiro que você, primeiro, antes de começar a fazer o jejum, você faça uma semana. Então, hoje é quinta-feira, hoje é quinta, né? Eu quero começar a fazer jejum. Não faça hoje. Hoje você vai limpar a sua alimentação. Vai comer mais proteínas, você vai comer mais gorduras boas. O que são proteínas? Carnes, frangos, peixe, né, ovos, é isso que você precisa consumir. Vai comer mais gorduras boas. Quais são as gorduras boas? Vou comer mais azeite, mais abacate, mais oleaginosas. São gorduras boas. Você tem que comer mais o quê? Vegetais, porque vegetais têm carboidratos de baixo índice glicêmico, não aumenta muito a tua insulina. Se você come muito arroz, muito macarrão, muito pão, a tua insulina fica lá em cima. E o jejum não gosta de insulina alta. Porque a insulina alta significa que o teu corpo está armazenando gordura o tempo todo. Então você precisa comer carboidratos que mantenham a tua insulina mais baixa. Esse é o segredo da parada. Beleza? Não precisa parar de comer, não precisa fazer dieta, é só comer alimentos mais saudáveis. É só isso. Entendi. Aí, na próxima quinta-feira, depois de fazer uma semana sem comer alimentos processados, você começa a fazer o teu jejumzinho. Aí você vai começar a fazer um jejum muito simples, que é o jejum 12 por 12. O que é o 12 por 12? É simplesmente você não comer à noite. Porque as pessoas hoje acordam, faz janta, ceia e acorda de madrugada para comer. E acha certo isso. Aí acorda às 6 horas da manhã e já está comendo de novo. Meu Deus do céu, para que tanta comida? Tá com uma barriga enorme, para que você vai comer tanto assim? Aí você tem que fazer o quê? Você vai fazer um jejum de 12 por 12. Então você vai, por exemplo, tomar o teu café da manhã às 7 horas da manhã, tá? Come alimentos naturais. Já falei aqui agora. E aí você vai comer quantas refeições você quiser e você vai fazer a sua última refeição 7 horas da noite. Então, das 7 da manhã até as 7 da noite, você tem 12 horas para se alimentar, para comer quantas vezes você quiser. Se tiver demais quantas vezes eu quiser, mas qualquer quantidade de comida. Eu preciso pesar a comida, eu preciso ficar controlando, eu preciso
medir isso? Como que é? Não, é comer o quanto você quiser, meu filho. Pode comer à vontade, cai para dentro. Desde que você come alimentos saudáveis, não tem problema. Aí você vai comer ali durante 12 horas. E você vai fazer uma semana de 12 por 12. 12 por 12. Aí você janta 7 horas, depois entra em jejum. Mas é muito importante que, segundo passo agora, que quando você começar a fazer jejum, você precisa ter alguns cuidados em relação à água. Que aí vem aí o segredo do jejum, que 99% das pessoas erram. Quando você começa a fazer jejum, acontece uma outra mágica no seu corpo, e começa a acontecer o que chamamos de desintoxicar o seu metabolismo. Então você começa a beber mais água, porque quando você parar com esse excesso de pão, de açúcar, de doce, o teu corpo vai eliminar o excesso de água que você está acumulado. Você não está muito inchado? Barriga grande, parece que vai explodir, o rosto inchado, papada, a bunda toda inchada, tudo inchado. Isso é retenção líquida. Então, quando você começa a fazer jejum, começa a se alimentar de forma mais saudável, todo esse excesso de água que causa retenção líquida, que causa vários problemas de saúde, inclusive pressão alta, tá? Então, ou seja, o teu corpo elimina essa retenção líquida. Eliminando essa retenção líquida, isso é ótimo, porque vai acontecer uma desintoxicação do seu organismo. Mas isso você vai mais vezes no banheiro. Concorda comigo? Se você está indo mais vezes no banheiro, você tem que tomar cuidado para não ficar desidratado. Porque uma pessoa normal bebe água e vai no banheiro. É isso que acontece. Uma pessoa que come muito carboidrato, ela bebe água e retém. Vira uma bola, parece que vai explodir. Porque o corpo começa a reter água, gente. Isso é um perigo. Então, quando você começa a alimentar melhor e vai fazendo um jejumzinho, o teu corpo elimina esse excesso de água. E aí você tem que ficar atento ao consumo de água. Porque se você vai mais vezes ao banheiro, você começa a ficar desidratado. E aquela pessoa que não tem o hábito de beber água, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a fazer o jejum, mas ninguém falou para ela que ela tem que aumentar a quantidade de água. E ela começa a ficar desidratada. E aqueles sintomas que todo mundo fala que sente quando tem jejum, que é dor de cabeça, fraqueza, enjoo, não é porque você está sem comer, é porque você não bebeu água. Porque os mesmos sintomas que as pessoas sentem com a desidratação são os mesmos sintomas que você sente quando você está com fome. E muitas vezes você não está com fome, o que você tem é falta de água, você está desidratado. Então, como que resolve isso? Bebendo mais água. Quando você começa a fazer jejum, você precisa aumentar o teu consumo de água, simples assim, que vai ficar lindo o teu jejum. Então você vai acordar de manhã e você vai beber água, você não precisa comer nada de manhã, gente. A pessoa comeu, jantou, comeu um boi à noite, acordou 6 horas da manhã e já está comendo. O corpo nem acordou direito, a pessoa já está comendo, se entupindo toda. Não fica nem 5 horas sem se alimentar. E esse intestino, para onde que vai essa quantidade de comida? Se você come o tempo todo, o seu intestino não tem pausa. O seu intestino está constantemente trabalhando. Porque não sei se você sabe, mas quando você come, depende daquilo que você come, demora de 4 a 5 até 6 horas para o seu organismo fazer a digestão do seu alimento. Então, se você come o tempo todo, você não dá trégua para o seu intestino. E aí você não entende por que você não consegue ter saúde. O intestino é fundamental. O intestino é nosso segundo cérebro. É no intestino que é produzido a serotonina e vários outros hormônios importantes que fazem você ter mais saúde. Se ele está sempre ocupado, sempre cheio de comida o tempo todo que você está comendo, não sobra energia para produzir esses hormônios importantes para o nosso bem-estar. Tá? E aí você não entende por que você fica tão doente. Depois vamos falar mais sobre o intestino em outro momento aqui. Só para você entender que você consegue ter muito resultado dessa forma. Entendi, tio Ed, mas um simples jejum de 12 por 12 vai me ajudar a emagrecer? Já. Quando você começa a fazer um jejum de 12 por 12, só no comer à noite, meu filho e minha filha, só no comer à noite, tá? Deu 8? Ah, Ed, eu não consigo, quero jantar um pouco mais tarde. Beleza, você vai abrir teu jejum, abrir tua janela alimentar 8 horas da manhã e você vai vai fazer a sua última refeição 8 horas da noite. Das 8 da manhã às 8 da noite você pode comer o que você quiser, desde que você coma alimentos naturais, alimentos saudáveis, nada de ficar comendo porcaria. E aí quando você come isso, você nutre o seu corpo. Faça uma boa refeição à noite, aí no outro dia você bebe água e você quebra o seu jejum aí 8 horas da manhã. Legal.
Como qualquer coisa na vida, a gente tem que começar step by step. Começar devagarinho, passo a passo. E como é que você faz isso? Você não pode sair de um jejum 12 por 12 para tentar fazer um jejum de 24 horas. Então, quando você vê na internet alguém falando de jejum, as pessoas muitas vezes pedem para você fazer um jejum longo, um jejum intermediário, mas você é iniciante. Você tem que começar com um jejumzinho de 12 por 12. É igual você tentar acompanhar um cara que corre maratona. Você está sedentário, parado, não consegue nem fazer caminhada, e como que você vai correr? Não, vai uma caminhadinha, vai correr pelo menos 500 metros, depois 1 quilômetro, depois 5 quilômetros, daqui a pouco você está correndo uma maratona, não é assim? E o jejum é a mesma coisa, tem que começar de forma progressiva, e aí está o segredo. Passou uma semana 12 por 12, aí você aumenta as horas de jejum. E aí você faz um jejum 16 por 8 que eu citei agora. E como que funciona o jejum 16 por 8? Não precisa fazer todos os dias. Você vai fazer isso durante, fazer 3 vezes por semana já está ótimo. 12 por 12 nos dias alternados e 3 vezes por semana jejum 16 por 8. Simples assim. Então vai pular o café da manhã, faz a sua última refeição. Não precisa tomar teu café da manhã. Você já quebra o teu jejum com o seu almoço. Mas tem que comer proteína. Tem que comer gorduras boas, tem que comer bons carboidratos, tem que comer bastante vitaminas. Isso que vai te ajudar, bastante minerais. Por isso que você não pode fazer jejum e ficar comendo porcaria. Entendeu? Porque porcaria não serve para nada, inclusive quando você não está fazendo jejum. Ok, gente? E aí fica lindo, porque você começa a ficar com mais energia, com mais disposição, o seu corpo começa a produzir os hormônios certos, e não se preocupe que você não vai perder massa muscular, porque quando você faz jejum, o seu corpo aumenta em 500% a produção de GH. E o GH, quando você faz jejum, GH serve para quê? Para fazer a manutenção da sua massa muscular. O teu corpo é tão inteligente, mas tão inteligente, que quando você não está comendo, quando você está em jejum, ele aumenta, se ele for um corpo saudável, né? Ele aumenta a produção de GH para preservar a sua massa muscular. Entendeu? Então não se preocupa em relação a isso, desde que você aprenda a fazer o jejum do jeito certo. Fechou, galera? Vocês têm alguma dúvida sobre o jejum? Fechamos aqui. Falei para vocês aqui, então cuidado, tá? Então faça o jejum devagarinho. Jejum é uma prática incrível, uma ferramenta muito poderosa. Você não gasta R$1 para fazer jejum. Olha, a Gisele falou assim, uma dúvida, ó. Uma xícara de café preto, sem açúcar, corta o jejum? Não. Então vamos lá. O que você pode consumir? Tá? Pra gente fechar com a Gisele aqui, Gi? Então vamos lá, é muito importante isso, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Tivete, eu quero fazer um jejum 16 por 8. Tá, eu já tenho prática, já como bem, já como bastante proteína, como gorduras boas, como bons carboidratos, não sou aquela pessoa que fica comendo doce o tempo todo. Beleza, bolacha, tá, legal. Então você já pode, de repente, até fazer um 16 por 8 e tentar fazer um 16 por 8. Então vamos imaginar, Gi, que amanhã você vai fazer um 16 por 8. Aí você hoje vai jantar 8 horas da noite, então agora, né? Vai dar 8 horas agora, vai fazer a tua última refeição agora, 8 horas, beleza? O que tem que ter nessa refeição sua? Tem que ter proteína, mas já tá tarde, já tá noite, 8 horas não vai comer muita carne. Come uma proteína mais leve, um frango, um peixe, um omelete, coloca um pouquinho de gorduras boas, um pouquinho de azeite, coloca também um pouquinho de vegetais, uma abobrinha, né, com carboidratos de baixo índice glicêmico, que você vai consumir isso. Olha que maravilha. Jantei. 8 horas. Mas precisa ter proteína, precisa ter fibras e precisa ter também gorduras boas. Aí você vai chegar amanhã, de manhã você vai consumir água. Primeira coisa que você vai acordar é consumir água de manhã. 2, 3 copos de água. Sentiu algum desconforto? Dor de cabeça, às vezes o metabolismo não está funcionando muito bem. Você sentiu algum desconforto, você vai colocar uma pitadinha de sal. O sal, ele tem eletrólitos, ele tem sais minerais. E muitas vezes, quando você faz jejum, você vai muitas vezes ao banheiro fazer xixi. E junto com a urina também saem os sais minerais. Então, muitas vezes, aquela dor de cabeça é por falta de sais, por falta de magnésio, de sódio, muitas vezes de minerais importantes que a gente precisa, então você vai colocar um pouquinho de sal. Aí eu posso beber água com um pouquinho de sal, posso beber água com limão, posso beber café sem açúcar, sem adoçante, eu posso beber chá, eu posso beber água com gás, eu posso beber água saborizada.
pouquinho de limão. Agora, cuidado quando você colocar água saborizada, você não coloca frutas que estão cheias de açúcar. Então, eu recomendo que você comece com água com limão. E aí você fica lindamente na parte da manhã sem comer nada. Você vai ficar em jejum, jejum calórico, tá? Então, ou seja, essas bebidas que eu falei para você não têm calorias. Então, você vai beber, hidratar bastante o seu corpo. Quando chegar meio-dia, você vai fazer o quê? Vai preparar aquele prato lindo, com bastante carboidratos. Pode colocar um azeitinho, você pode de repente ter ali um pouquinho de saladas, vegetais. Ah, Ed, eu gosto de um carboidrato também, eu gosto de comer um carboidrato melhorzinho. Às vezes eu sinto vontade ali, sou viciado no carboidrato, beleza, coloca uma batata doce, tá? E você vai começar, vai iniciar ali o seu jejum, vai quebrar, na verdade, o seu jejum dessa forma, lentamente. Agora, qual que é o jeito errado de você quebrar teu jejum? Só pra gente fechar essa live aqui. É você não jantar à noite bem, comer bolacha, tomar um copo de leite e comer um pão. Aí, o que você comeu ali? Comeu nada. Aí você fez o quê? Você não se alimentou bem à noite. Você acha que você vai conseguir fazer jejum no outro dia de manhã? Não faz nunca, porque esse alimento que você jantou não vai suprir as suas necessidades proteicas, tá? E você vai sentir fome de manhã. Mas por que você está em jejum? Não, meu filho, é porque você não jantou à noite. Então você janta bem à noite, pula o teu café da manhã, quebra o seu jejum, bebe bastante água, quebra o seu jejum, e aí você vai perceber o teu corpo mais leve. E aí vai acontecer outro milagre na tua vida, que você vai começar a sentir que você está comendo cada vez menos. Pessoas que fazem jejum, quando chega um momento, gente, olha, tem uma aluna minha aqui que falou que fez 50 horas de jejum, tá? Eu também já fiquei 3 dias sem se alimentar, fazendo jejum. E quando você quebra o seu jejum, você tem a sensação que você vai comer muito. Quando você fica 3 dias sem se alimentar, você come um pouquinho de comida. Pouco, você não sente fome. Você quebra o jejum, eu quebrei meu jejum de 3 dias, porque eram outras questões, eu estava sem fome, podia ficar mais 3 dias, uma semana sem comer. Outras questões, né? Eu estava gravando bastante vídeos, e aí foi um momento que eu estava... e aí vem outro segredo do jejum, que você tem que estar num período que você não pode ter muito estresse. Então eu fiz um jejum, já chegou no momento que eu precisava gravar vários vídeos, estava gravando várias coisas para os alunos, e não estava conseguindo dormir direito, porque eu estava com uma demanda de trabalho muito grande. Então quando você... E aqui vem já uma sacada para quem quer fazer um jejum longo, estou falando de jejuns aí de 2, 3, 4 dias, você precisa se organizar. Tem que ser uma semana mais calma, tem que ser uma semana que não tem muito estresse na sua vida. Porque o estresse faz você sentir mais fome. Então, o legal do jejum é que você, prolongado, é que você organize, né, você vá para um lugar, por exemplo, fazer um retiro, você se organiza no momento de férias, e ali você se prepara para fazer um jejum longo. Porque muitas vezes no dia a dia, muitas vezes você tem muito estresse, e aí o estresse pode acabar com o teu jejum, tá? Mas isso é um jejum mais avançado, aí de 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, tá bom? Então é isso, gente, olha, fico com Deus, vocês entenderam aqui, não? Tá? Coloca para mim aqui, de tudo que eu falei aqui, de tudo que eu falei para vocês aqui, valeu, Gi. O que vocês aprenderam sobre jejum aqui? Só para a gente fechar essa live, ver se eu deixei minha missão aqui de explicar sobre essa ferramenta que é muito poderosa mesmo. Tá? E eu queria de verdade que vocês começassem bem devagarinho, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui no direct para mim, que eu vou ajudar vocês aqui também. Minha missão aqui, né, é a gente servir cada vez mais as pessoas, tá bom? Então me fala aqui o que vocês aprenderam aqui hoje sobre o jejum. Só para a gente fechar essa live aqui, ver se vocês entenderam minimamente o poder do jejum, como fazer jejum, como quebrar o jejum. Eu preciso beber água, eu não posso estar num estresse muito grande, tá? Se você está estressado e sentiu fome, quebra o seu jejum, né? Alguns alunos falam assim, tio Ed, às vezes a gente está se programando para fazer um jejum de 24 horas sem se alimentar, alunos mais avançados, né? Eles falam, pô Ed, tive um problema com meu filho, lá no meu trabalho, não tem problema, quebra o seu jejum, você não pode, o jejum não pode ser algo que vai atrapalhar a tua rotina, atrapalhar o seu trabalho, atrapalhar a performance do seu dia a dia. Se você sentiu alguma coisa, sentiu algum desconforto, vai lá e quebra o jejum, tá tudo certo. No outro dia você se programa de novo e faz o jejum. O melhor jejum é aquele que você não se programa. Você vai sentindo que você está sem fome, está sentindo que você está bem, naquele dia mais calmo, sem grandes estresse. Daqui a pouco você fez 16, 18, 24 horas.
Beleza? Show de bola, galera. Então, se você gostou desse tema aqui sobre o jejum, faz o seguinte, deixa o seu comentário aqui, tá? Para eu poder te conhecer melhor. Outra coisa, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal agora, dá essa moral pro Tio Ed, já curte aqui também, né? Dá um joinha aqui também. Tamo juntasso e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!